Seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, aqui pela Poa TV. Eu sou o Rogério Bon e sempre a parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! No programa de hoje, nós temos convidados muito especiais. Vamos conversar com Ângela Azevedo, que é sócia proprietária da DIA Novo Estilo. Também vamos falar com Kátia Campos, idealizadora do movimento Network. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem o apoio da Latace, aqui onde nós estamos gravando este programa. Também da Macro Office, o seu local para eventos em Porto Alegre. Da Colaborative, responsável pelas imagens e pela edição deste programa. O apoio da fotógrafa de posicionamento e mentora Priscila Oliveira. Para manter o cabelo bonito da Ana Paula e, quem sabe o seu também, a terapeuta capilar Patrícia Guterres. E a Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Aqui no programa Movimento Empresarial, você tem as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. Senta aí, fica com a gente que o programa Movimento Empresarial está começando agora. Estamos iniciando mais este bloco do programa Movimento Empresarial. E a nossa convidada deste momento é muito especial. Além de ser uma empresária incrível da área da beleza, é minha amiga e olha, ela trabalha maravilhosamente bem. A Ângela Azevedo, sim, a sócia proprietária da DIA Novo Estilo, que é o salão que cuida dos meus cabelos, junto com a Patrícia Guterres. Ângela, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço o convite, né? Tu sempre incentivando as mulheres, né, empreendedoras, né? Não é a primeira vez que eu estou aqui contigo, né? Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Bom trabalho e dica boa a gente tem que falar sempre, porque eles são incríveis na qualidade que eles entregam. Mas além disso, a Ângela tem uma história maravilhosa de vida, incrível de superação e hoje ela é esse sucesso por causa da determinação e da coragem dela. Então compartilha conosco, Ângela, um pouco sobre a sua história. Ok, Aninha. Então, meu nome é Ângela Azevedo, eu sou fisioterapeuta, sou micropigmentadora, depiladora. Trabalho na área estética há mais de 10 anos, né? Antes de trabalhar na área estética também tenho uma experiência na área administrativa financeira, né? Trabalhava 13 anos na área administrativa financeira e eu percebi que não era bem isso que eu queria. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu comecei na área de ciências contábeis e aí depois acabei trocando para fisioterapia, né, porque eu vi que não era a área administrativa que eu queria ter uma profissão voltada para a área da saúde. Então, trabalhei sempre voltada para a área estética, né, trabalhei vários anos assim, em salões, né, era profissional, trabalhava para outra empresa e depois de 5 anos, quando fui fazendo vários cursos, fui vendo que precisava ir além. Na nossa área a gente não pode ficar parada, tem que estar sempre procurando ver o que tem de novidade, se aperfeiçoando, é uma área que muda muito. E aí eu fui fazer alguns cursos em Londrina e aí quando eu voltei eu disse para minha mana, eu disse, olha, eu acho que está na hora da gente ter o nosso negócio, né? Lá quase todas as pessoas já têm negócio próprio e acho que é o nosso momento. Ela já queria abrir salão na época. E aí eu disse, então vamos tentar fazer um trabalho como se fosse assim, uma cooperativa,
né? Juntamos mais 5 profissionais e começamos o nosso negócio inicialmente, né? Eu e essas 5 profissionais. Depois de um tempo, cada uma foi tomando o seu caminho também, mulheres maravilhosas, muito profissionais também e qualificadas, e elas também foram querendo buscar também o seu caminho empreendedor, né? E aí ficou eu e a minha mana, a Dani, que hoje é minha sócia, né, no DIA, e atualmente já faz 8 anos que a gente tem o salão já, né, Ana? Mas quando tu me convidou, tu me disse, Ângela, eu queria que tu me falasse qual é o desafio, né, sobre os desafios como empreendedora. E aí eu pensei bastante, até tu me sugeriu, se tu quiser falar com relação à enchente que vocês enfrentaram, né, eu gostaria que tu falasse. E aí eu fiquei pensando e eu disse, não especificamente sobre a enchente, porque eu acho assim, durante a enchente a gente teve muita ajuda, inclusive a ajuda de vocês, né? A gente recebeu muita ajuda de cliente, de amigos, né? Nós tivemos 5 profissionais, das 25 que a gente tem no salão, nós tivemos 5 que foram bem afetadas, né? Mas a gente recebeu muita ajuda, a gente conseguiu passar por cima disso, né? Mas eu vejo atualmente assim, que a maior dificuldade que a gente encontra é estar sempre preparada para as mudanças, no caso que as pessoas apresentam para a gente, os profissionais, os colaboradores, né, e as pessoas, os que são de carteira assinada, que apresentam assim dificuldades assim de lidar com os problemas do dia a dia, né? Então eu vejo assim que hoje a maior dificuldade é o emocional. As pessoas não conseguem lidar muitas vezes com alguns problemas que, por exemplo, se tu olha, parece que é fácil, para aquela pessoa é extremamente difícil. Então, assim, precisa daquela conversar com a pessoa, tentar entender o lado dela, tentar estimular, né? Então, quando tu trabalha com mais pessoas, né, que é o nosso caso, com 25 profissionais, a gente tem que estar sempre preparado, assim, para ter aquele olhar, né, de compreender o lado do outro, se colocar no lado do outro, entender o que a pessoa está passando, né? Muitas vezes não é por uma dificuldade momentânea que tu vai dizer para a pessoa, olha só, tu não me serve mais, tu estava comigo há 6 anos, mas agora tu já não me serve mais porque tu está com esse problema, tu está com depressão. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar e olhar um pouco mais para o ser humano, depois de tudo que a gente passou aí com a enchente. Eu acho que, assim, as pessoas estão muito mexidas ainda, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguiram sair dessa energia, tem pessoas que ficaram depressivas depois da enchente. Então, assim, a diferença está em tu tentar ser forte e mostrar para a pessoa que a forma com que ela vai olhar para aquela dificuldade vai mudar tudo, né? Então, a gente tenta estimular a pessoa e dizer, olha, não fica olhando para esse lado, né? Tenta olhar que tu é uma pessoa forte, tu é uma guerreira, que isso não vai, né, te botar para baixo, que tu vai conseguir sair, né? Então, assim, dentro da parte empresarial, eu vejo assim que a parte emocional é o mais difícil, porque além dos problemas que a gente enfrenta pessoais, a gente ainda precisa ser forte para estimular a pessoa que está com a gente, né? Porque a gente, trabalhando com equipe, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa desses profissionais trabalhando com a gente, né? Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta. Emocional. Isso é uma pauta que está vigente hoje, principalmente depois da nova normativa da NR1 sobre a obrigatoriedade da avaliação psicossocial nas empresas. Isso já vinha sendo muito falado, muito movimentado. Só que a gente olha como uma legislação e quando a gente escuta os empresários como a Ângela, a gente vê o dia a dia, como que é. Porque muitas vezes a gente pensa no colaborador, porque o colaborador está passando por essa situação, está emocionalmente abalado, mas a gente também tem que olhar para os empresários, porque a gente também vê o quanto os empresários precisam desse cuidado, porque além deles terem que cuidar do seu próprio emocional, ainda tem que cuidar do emocional de toda a equipe. Então, isso é um desafio, Ângela, na tua empresa e em muitas empresas, por isso que a gente vem hoje fazendo esses ajustes, essas melhorias, para que a gente possa desenvolver ferramentas e atividades que melhorem o ambiente e trabalhem isso para poder também trazer leveza
para o ambiente, para o desenvolvimento das atividades, mas também para os empresários que têm todas as cargas emocionais de todos os colaboradores tendo que fazer malabarismo ali dia após dia para que o serviço continue sendo entregue e sendo entregue com qualidade. Porque essa é uma preocupação lá do novo estúdio, né? E outra coisa que eu queria comentar e trazer para vocês, como já havia comentado contigo, assim, essa questão da gente buscar o conhecimento, ele é contínuo. Então a gente precisa assim, buscar tudo que tu puder de conhecimento, de cursos, de inovação, para que quando tu estiver com a tua cliente, tu conseguir suprir, né, a necessidade dela e tu conseguir apresentar, né, digamos, uma gama maior de produtos, de serviços, né? Então, a última vez que eu tive no programa, eu comentei aí contigo que a gente tinha criado uma linha de produtos, né, específico para a região íntima, porque como eu trabalho com a parte da depilação a laser, trabalho com a depilação também com cera, a gente via diariamente assim, as clientes reclamando da questão do escurecimento da região íntima, a flacidez da região. Então, eu fiz alguns cursos assim voltados para a área de harmonização íntima, que é uma área que está ainda aqui no sul, ainda é um pouco menos assim divulgada, mas em São Paulo o pessoal já faz bem mais, né? Existe uma dificuldade também de divulgação, porque Instagram, WhatsApp, essas coisas a gente não consegue divulgar, né? Mas é uma área que está bastante em crescimento, assim, e eu achei bem interessante no momento que eu já trabalho com a depilação, também poder apresentar para as clientes essa opção de preenchimento da região, né? No caso íntima, né? Tem a região íntima masculina, feminina, então assim vai abrindo um leque, né, de serviços e produtos para conseguir atender as clientes e ao mesmo tempo estar atualizada para apresentar essas inovações para elas, né? Sim. A gente tem um ditado que a gente costuma falar assim: o que te trouxe até aqui não é garantia de que vai te levar além, justamente por causa disso, porque o Brasil é muito grande, começa por aí, e muito diferente as regiões. A tecnologia também muda, por mais que estejamos em um país, às vezes em um estado está acontecendo uma coisa que em outro não chegou ainda é novidade, ainda tem a quebra da cultura e da mudança de comportamento para a utilização de certos produtos e serviços. E quem começa na frente é pioneiro, bebe água limpa, né? Sim. E tu, como uma profissional muito qualificada, sempre buscou estar atenta às tendências, às inovações, sempre saiu do estado do Rio Grande do Sul para ir para outros estados fazer cursos e se diferenciar no serviço que você presta. E, gente, é incrível todo esse trabalho que a Ângela faz. E quando a gente fala assim, como que a gente pode trazer um diferencial para o nosso negócio? Por exemplo, salão de beleza, estúdio, existem vários pela cidade. Mas por que o DIA Novo Estilo faz tanto sucesso? Por causa de profissionais que buscam sempre se qualificar e trazer novidades. E a Ângela é uma profissional incrível que está sempre buscando ser uma profissional cada vez melhor. E eu sabe que eu sou sua fã de carteirinha, falo mesmo, adoro o teu trabalho, seu serviço, o salão, todos que estão ali, as profissionais que estão ali. Mas, gente, isso é empreender, é o dia a dia, é buscar enxergar nas oportunidades uma forma de você se diferenciar, qualificar. Ângela, referente ao teu negócio, não foi só fácil assim, vou abrir um negócio próprio, vou juntar com as pessoas ali e construir tudo fácil assim. Existiram vários processos ali que você vivenciou e que teve que superar. Como foi isso para ti? Sair de uma perspectiva, de uma profissão onde você já estava ali mais segura, para empreender e empreender com outras pessoas ainda, que é mais difícil. Como eu digo assim, quem está empreendendo nunca tem a garantia de que o sucesso é certo, né? A gente vai tendo as atitudes, toma uma atitude, vai lá, quando tu tem o primeiro passo, né? Seja, que nem eu disse lá, e vou fazer um curso.
Tu não sabe se tu vai trabalhar com aquela área, tu não sabe se vai dar certo, se não vai, se vai ter aceitação ou não da cliente naquele serviço que tu tá inovando, mas a gente vai dando os passos e a gente vai recebendo retorno, né, Ana? Então, assim, eu normalmente na minha vida, assim, sempre faço isso, assim, eu não fico parada, né? Eu tento buscar essa inovação. Vou dar o primeiro passo e vou esperar para ver como é que isso vai acontecer. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai seguindo por aquele caminho ou não, né? Ângela, o nosso bate-papo está muito bom. Por mim, eu ficaria aqui a tarde toda, a noite toda conversando aqui contigo, mas o nosso tempo está acabando e eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, pessoal, assim, ó, gostaria de dizer que, como eu falei, assim, ó, não é fácil empreender, mas se você tem esse desejo, assim, ó, vai em frente, dá o primeiro passo, busca, né, os teus objetivos, né, não deixa, assim, ó, que as dificuldades, né, do dia a dia ou o medo, né, te segure, vai em frente que dá tudo certo. Muita gratidão. Obrigada. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda tem muito mais movimento empresarial. Olá, eu sou a Vera Brock, sou CEO da Brock Delphi Educação, com doutorado em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, e com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou palestrante, consultora, empreendedora, autora e pesquisadora. Nas dicas de gestão de hoje, para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, gestores, gestoras e os demais líderes. Trago para vocês uma reflexão, uma forma para identificar como você está pensando que boa parte dos problemas da sua empresa não estão no mercado. Ao contrário, eles estão na sua empresa. Então pense, a sua empresa está sendo gerida de forma adequada? Gestão da verdade não depende do esforço isolado. Ele nasce de um sistema que funciona, mesmo sem a presença 100% do gestor, do tempo que ele utiliza para o controle dos seus colaboradores ou da sua média administração. Se isto faz sentido para você, então perceba que processos otimizados é poder do gestor. Em um cenário de tecnologia, de inteligência artificial, num cenário de inovação de processos, dita o ritmo do seu negócio. A gestão eficiente é o grande diferencial. Ela passa a ser uma questão de sobrevivência. Gestores, qual o impacto que causa os processos eficientes? O que é uma empresa eficiente que cresce no mercado tem consistência? A verdade é que muitos ignoram que você pode ter uma equipe preparada, eficiente, um bom produto ou ainda uma boa liderança. Mas se os processos forem falhos e confusos, o crescimento da empresa
trava. Pense nisto. Os sinais de uma boa gestão, sem processos definidos, ocorrem quando as decisões atrasam, as equipes se perdem, o gestor apaga incêndio e a qualidade vira sorteio de loteria. A empresa vive o modo reativo. Com certeza, é o momento de refletir e buscar reconhecer o que muda com processos claros e bem estruturados. O time sabe o que é fazer bem feito. O que fazer e como fazer. Os erros diminuem, o gestor ganha tempo, o negócio escala com previsibilidade. Você já pensou hoje em como gerir a sua empresa e obter alta performance? Pense nisto e, se caiu a sua ficha, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial com as dicas de gestão da Vera Brock. Até lá! Você que acompanha o nosso programa, eu tenho certeza que já ouviu falar, conhece o que é networking. Agora, você sabe o que é netwaving? Não sabe? Olha só, para falar sobre esse tema e muitas outras coisas, nós estamos recebendo hoje aqui a Kátia Campos, que é empresária, é mentora, escritora, ela que é CEO do Clube NTW. Kátia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Programa aqui pelo convite, né? Pela honra de estar aqui, contribuindo um pouquinho com o meu saber. Espero corroborar aí com os conteúdos e as matérias. Conta um pouquinho da tua história. Como é que tu te transformaste nessa pessoa que tu és hoje? Então, vou começar lá da faculdade já, né? A minha formação é comunicação social, especialização em relações públicas. Sou filha da FAMECOS e de lá para cá tive muita experiência com a área comercial, Rogério. Então, eu tenho uma veinha aqui bem comercial. Depois de formada, entrei numa empresa para trabalhar com o endomarketing, né, que é o público ali de dentro da empresa. E surgiu uma oportunidade, então, para empreender. E aí eu achei excelente, porque é uma opção também para quem consegue administrar o seu tempo, fazer a gestão do tempo e, no meu caso, né, depois estar junto dos filhos. Nesse momento, eu trabalhei bastante com eventos corporativos. Então, eu trabalhava em formato petit comité e com um público até 100 pessoas. E
e geralmente com empresas, né, recebendo clientes, fazendo a gestão de equipes, né, para eventos como workshops, treinamentos. Mas aí, Rogério, veio a pandemia. E na pandemia, obviamente, né, foi ruim para todo mundo, mas eu acho que um dos primeiros setores a parar foram os eventos. Nesse momento, assim como todo mundo, eu precisei me reinventar. E eu, nessa fase onde estava todo mundo ainda sem saber muito bem o que fazer, eu recebi muitos contatos, ligações de amigas, de conhecidas, para buscar ideias, né? Existe o rótulo que Relações Públicas sabe tudo e conhece todo mundo, é só um rótulo mesmo. E aí eu entendi que existia um gap de mercado, né? O que eu poderia fazer para ajudar essas empresárias, mas que elas pudessem me ajudar também. Então nós começamos a nos encontrar virtualmente para que cada uma pudesse se conhecer melhor e fazer referências qualificadas, porque se eu vou indicar o Rogério, eu preciso entender, conhecer o Rogério, eu preciso de repertório. E foi nesse momento em que nós começamos a nos conhecer melhor, virtualmente, cada uma se apresentando, fazendo o famoso pitch, né, que são as apresentações, colocando os seus negócios, qual era o seu público de interesse. E aí surgiu uma egrégora muito, muito bacana entre essas mulheres. E logo que nós conseguimos sair para o presencial, quando nós conseguimos ainda com as EPIs, com as máscaras, né, sair para a rua, nós fizemos um chá. Fizemos um chá com 10 mulheres, ainda nesse processo de se conhecer e de se referenciar, de indicar umas às outras. E esse chá deu certo, Rogério. E aí passou 2, 3 meses e elas queriam mais encontros. Network. Que aí surgiu então o network. O network com o T no meio da palavra, fazendo então essa alusão ao chá. E aí nasceu o chá da trade. De novo, né, um trocadilho e combina aí com o chá da tarde. A partir desse momento começou a tomar uma proporção esses eventos, a gente começou a fazer mensalmente e começou a crescer o número de mulheres, porque de fato, quando a gente se conhece, quando a gente consegue estreitar essa relação, a gente tem propriedade para indicar essas empresárias, né? E aí, então, com o network já bem formado, já bem estruturado, e aí eu trouxe para o profissionalizei esse negócio, porque eu precisei me especializar em networking. A gente criou, então, no final do ano passado, o Clube NTW. Eu quero que tu mate a curiosidade de quem está nos assistindo. O que é este tal de netwaving? Nós conhecemos o networking, né, de uma forma, eu diria, básica. Porque o que é o networking? Se tu perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, é troca de contatos. Né? Da raiz da palavra, né, é rede de contatos. E o networking, ele é visto muito no business, né, nos negócios. Mas, na verdade, o networking, raiz, eu diria, é aquilo que eu venho trabalhando já há algum tempo e que não se ouve muito falar, que é o networking 2.0, o netweaving, onde nós vamos estreitar estas relações. Eu costumo dizer que não adianta você ter 3, 4 mil contatos, por exemplo, no teu celular, se você não se relaciona com eles, né? Então, isso sim são contatos. Uma troca de cartões pontual num evento é uma simples troca de cartões. Mas se não houver um follow-up, como a gente disse, se não houver um resgate desse contato, dessa pessoa, ele é apenas um contato. Então, o netweaving é quando a gente estreita essas relações e nós não precisamos estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso a gente fala muito de autoconhecimento, a gente fala de conhecer o nosso negócio, quem é o nosso público efetivo, porque a partir do momento que a gente conhece bem o nosso público, a gente sabe também com quem a gente precisa estreitar essas relações. Ou seja, nós não precisamos conhecer todo mundo, né? Mas as pessoas que a gente conhece,
buscar estreitar. E se fizer sentido, por que não fazer um negócio, né? Ou dali sair uma venda? Quem sabe até uma grande amizade. Tudo isso, tu criaste o Clube NTW. O que é o clube, a que ele se destina e como é que as pessoas podem participar? Exatamente. Esse movimento networking, onde até o ano passado eram eventos mensais, com o lançamento do Clube NTW, esse ano ele acaba sendo bimestral. Por quê? Porque eu preciso de atenção para esse clube. E nesse clube é justamente onde nós vamos estreitar as relações, né? Onde nós vamos identificar quais são as empresárias, quais são as mulheres, as empreendedoras que fazem sentido para mim, tanto para os negócios quanto para uma parceria ou até mesmo para uma grande amizade. Então, aonde lá no Movimento Network nós nos encontramos e exercitamos essas conexões, no Clube NTW nós vamos estreitar os relacionamentos. Então, nós vamos conhecer bem quem são essas empresárias, aqui nós trazemos desenvolvimento pessoal e profissional, porque a gente entende que sim, é importante ferramentas de trabalho, é importante conteúdo, é importante a gente estar sempre estudando, sempre em movimento, mas a gente também precisa trazer o desenvolvimento pessoal, né? Aí vem o autoconhecimento, né? Vem as terapias. Então, a partir do momento em que a gente está bem, né, com a gente mesma, a gente fica bem para o outro. Então, dentro do Clube NTW, a gente vai estreitar essas relações, nós vamos nos conhecer melhor, nós vamos aí sim ter mais propriedade para pulverizar as nossas marcas e também vamos poder desenvolver aquilo, né, que a gente quer trazer para o nosso profissional. E como é que as pessoas podem participar? Qualquer pessoa, qualquer mulher. Essa semana ainda uma amiga que é servidora pública disse: eu não participei ainda desse evento porque é só para empreendedoras. Eu falei, é para mulheres, né? Mulheres que querem se conectar, porque você pode não ser uma empresária, uma empreendedora, mas pode ser uma consumidora daquelas empresárias que estão ali. Então, a ideia é justamente essa, né? É darmos espaços para toda e qualquer mulher. Não temos, assim, classe social, raça, credo, cor. É poder se conectar, se conhecer melhor, né? Aproveitar aquele momento também de descontração, porque eu digo que é importante nós celebrarmos as nossas pequenas conquistas ou até mesmo os nossos desafios, né, do dia a dia, que é normal, os altos e baixos, porque também são esses desafios que vão nos mover, que vão fazer com que a gente busque maior entendimento e crescimento na nossa vida e nos nossos negócios. Antes, para as pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, é fazer esse conhecimento chegar às outras pessoas, porque isso é fundamental. E nesse sentido, tu também participaste de um livro muito interessante, que é o Guia do Empreendedorismo, exatamente. Onde a Ana Paula, nossa colega de apresentação, também é uma das autoras. Conta um pouquinho desse livro e como é que foi o teu papel, o que tu está contando para os leitores nesse livro. Participar como coautora de uma obra, né, é muito especial, porque eu já tenho essa facilidade de comunicação, mas estar justamente com mulheres, que é a ambiência onde eu já estou acostumada, e nós podermos conhecermos melhor umas às outras, né, fazermos aquele encontro de autógrafos na Feira do Livro, foi realmente muito especial. E ali eu trouxe justamente essa pauta do networking mais voltado para um olhar de conexões reais, né, de conexões verdadeiras. E não apenas o networking frio, né? Aquele que a gente busca mais interesse, né? A gente busca mais o que eu ganho com isso, em vez do que nós podemos fazer juntos, né? Ou como eu posso colaborar. Então, a ideia, a pauta e o conteúdo do meu capítulo foi justamente esse. Aquelas pessoas que têm talvez um pouco de vergonha de fazer esse papel de ir nos lugares, de se encontrar com outras pessoas. Que tipo de dica tu poderia dar para a criação do networking? Às vezes a empresária, né, ela quer participar, ela tem esse desejo, mas ela realmente tem vergonha de chegar sozinha, né? E como que ela vai abordar as pessoas? Então eu sempre sugiro de trazer uma amiga, de trazer uma conhecida, alguém com quem ela esteja acostumada, para vir e para participar.
eu falo muito também para a gente exercitar a escuta ativa, porque às vezes nós queremos falar, a gente está no afã de querer se vender e não exercita o ouvir, a escuta. E a partir da escuta a gente também consegue identificar onde que a gente pode introduzir uma conversa. Então, para quem já é tímido, já tem essa facilidade da escuta. E aí sim, observar o que está sendo dito, né, para poder, naquela conversa, fazer alguma introdução a ver, né, que tem a ver com aquela outra pessoa. Então, assim, levar uma amiga é uma sugestão bem válida. Mas eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Tem uma frase de Alexandre Caldini que diz: seja interessante sem ser interesseiro, né? E eu concluo sendo interessado no outro. Busque ser interessado no outro, né? Esse é o verdadeiro netweaving. E eu aproveito o ensejo, Rogério, para fazer um convite, eu não sei se é ao vivo ou não, mas amanhã nós temos a 32ª edição do Movimento Network. Dia 5 de junho, então, foi realizado a 32ª edição do Movimento Network. Foi uma edição muito especial dentro da Mostra Elite Design, na Dom Pedro. Então, ali recebemos 60 mulheres e foi bacana porque justamente num espaço diferente, e o Movimento Network é assim, ele é itinerante, então a dinâmica é sempre diferente, mas sempre com o mesmo propósito: conectar com a afetividade e efetividade dessas mulheres. Você que está aí assistindo, fica aí, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial para você. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu vim compartilhar contigo uma situação que aconteceu aqui no consultório, um casal que eu atendo, e eles estavam disputando entre eles, né, quem tinha menos tártaro. E esse é um assunto bem interessante, porque a esposa, ela formava menos tártaro e o marido sempre tinha uma formação de tártaro maior. E aí eles queriam entender o porquê que acontecia isso. E aí eu expliquei para ele, vou compartilhar contigo que a quantidade de tártaro formada, ela está específica para cada pessoa. A maneira que a pessoa mantém os dentes higienizados, se ela passa o fio dental, se ela escova a quantidade de vezes. Mas existe também um detalhe que é a própria característica do corpo dessa pessoa, o tipo de alimentação que ela tem. Vale lembrar que o tártaro, ele sempre vai formar, às vezes em maior quantidade ou em menor quantidade. A gente sempre tem que prestar atenção se a pessoa fez uma remoção do tártaro, fez o polimento dos dentes e em seguida já formou tártaro. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Se é uma dificuldade para higienizar, uma dificuldade para passar o fio, a gente precisa adaptar essa higienização e a gente precisa ver também como é que está a saúde geral do paciente, como é que está a alimentação dele. Então vale ressaltar que a boca, a saúde da boca, ela está conectada com toda a saúde do organismo. Então, não se sinta culpado pelo fato de o teu organismo estar formando uma quantidade grande de tártaro, mesmo tu fazendo a higienização. O que eu te oriento é tu vir aqui no consultório para a gente poder avaliar e ver o que está acontecendo. Tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos,
nas crises mais agudas. Juntos, nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, sou Luiz Gustavo Longo, sou advogado trabalhista e hoje trago para vocês um assunto bem interessante para nós discutirmos aqui, que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. Cerca de 30 a 40% das mulheres brasileiras sofrem algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. Isso também é causa de rescisão indireta do contrato. A trabalhadora que está sofrendo assédio sexual, ela pode, mediante um juiz, pedir a sua rescisão e todos os seus direitos trabalhistas. Isso faz com que a empresa tenha processo, e um processo trabalhista, todos sabem, é altamente custoso. Então, as empresas precisam trabalhar para diminuir os casos de assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas o que a trabalhadora precisa fazer para que o assédio sexual não ocorra? Primeiro, dizer claramente não ao assediador. Isso é muito importante. Dizer claramente não ao assediador, repreender a atitude da pessoa assediadora, evitar ficar sozinha com a pessoa assediadora, procurar testemunhas, procurar provas desse assédio sexual, procurar gravar, procurar testemunhas também na empresa, isso é muito importante. Buscar ajudas de colegas, familiares e psicólogas. Isso é muito importante, porque o risco psicológico de uma pessoa que está sofrendo assédio sexual, e estatísticas dizem que de 80% a 90% do assédio sexual é feito por sofrido por mulheres, praticado por homens e sofrido por mulheres. Então, o dano psíquico é muito grande. Eu mesmo recebo no escritório diversos empresários solicitando que tipo de programas, que tipo de atitudes se pode fazer para que o assédio sexual seja diminuído. E o assédio sexual é um assunto muito importante na área trabalhista, porque muitas ações trabalhistas estão sendo ajuizadas e já são ajuizadas e envolvem indenizações muito grandes. Nós estamos falando aí de danos morais, 40, 50 mil reais, né? Também tem casos que o dano moral chega até a 100 mil reais. Então, o que o empregador precisa fazer para evitar? Precisa implementar políticas dentro da empresa através de diálogo com os seus funcionários, através de canais de denúncias eficientes, principalmente canais de denúncias anônimas, em que o dono da empresa possa averiguar esses casos, né? Porque na maioria das vezes o dono da empresa desconhece praticamente tudo o que está acontecendo no ambiente empresarial. Então, é importante que a empresa estabeleça canais de denúncias, faça programas e faça também trabalhos de conscientização com os seus funcionários de que o assédio sexual é prejudicial e não pode acontecer de maneira nenhuma no ambiente empresarial. Ok, pessoal? Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. A gestão de pessoas ainda é um calcanhar de Aquiles
nas empresas. E para isso, a gente precisa de profissionais que façam treinamento das lideranças, das equipes como todos, mas também de orientações de empresas grandes como a Baker Tilly, que contribui fazendo a consultoria nessas empresas. Não é, Rogério? Grandes empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas têm a obrigação de fazer auditoria e a Baker Tilly é uma das maiores empresas do mundo para fazer esse tipo de atividade. Verificar se aquilo que os números que estão sendo apresentados de fato são os verdadeiros. E além disso, também desenvolvem diversas atividades ligadas à consultoria, em especial para médias e grandes empresas. Mas sem esquecer que sem pessoas nada disso faz sentido, né, Ana Paula? Sim, Rogério, por isso muitas vezes a gente convida pessoas aqui que atuam no treinamento, na capacitação e esse olhar humano, porque as empresas são feitas por pessoas e são as pessoas que geram os resultados. Então as pessoas precisam estar bem, ainda mais nesse contexto da saúde mental, as pessoas precisam estar bem para que elas sejam produtivas. Não tem como a sua empresa crescer se as pessoas não estiverem produzindo e não estiverem bem para produzir, né, Rogério? Você que gosta do nosso programa, recebe o nosso convite, vem aqui, participa da gravação conosco aqui na Lattice. Você pode ser plateia, você pode interagir com a gente, você pode até mesmo fazer perguntas para os nossos entrevistados. Então, entra lá no Instagram, manda uma mensagem pelo direct, conversa com a nossa produção e quem sabe numa próxima gravação você pode estar aqui tomando um café, comendo uma das deliciosas comidas daqui ou até mesmo tomando um drink muito diferenciado, Ana Paula. Sim, Rogério, e lembre-se, gente, todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos aqui na Poa TV, o Movimento Empresarial. Terça-feira que vem nos vemos de novo. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós.